Que bom estar com você mais uma vez, meu amigo da TV Novo Tempo, você que nos acompanha também pela internet, no programa Revivados por Sua Palavra. Estamos juntos aqui para falar da Bíblia, estamos juntos para orar e estamos juntos para dizer que é importante tomar tempo para Deus. É importante ler a Bíblia, é importante ir à igreja, é importante ter o seu momentinho a sós com o Senhor. É importante você abrir a palavra e dizer: Senhor, fala comigo hoje. Antes de eu sair para o trabalho, antes de eu sair de casa, eu quero ouvir a tua voz. Que Deus te abençoe e que você faça disso uma prioridade para que você seja abençoado. Vamos orar então agora, pedindo a bênção do Senhor. Querido Pai, antes de ler a palavra, hoje Ezequiel 27, nós queremos ouvir a tua voz. Fala com a gente. Em nome de Jesus, amém. Bom, estamos em Ezequiel capítulo 27 e o capítulo 27 e o capítulo 28, eles estão em paralelo. Na verdade, quando a gente vai para o capítulo 28, que é o capítulo que a gente vai ver amanhã, da metade para frente mais ou menos, o capítulo 28 ele começa a falar sobre a origem do mal, como o mal surgiu no coração de um anjo que era perfeito. E para ilustrar a corrupção desse anjo mau, o profeta Ezequiel ele toma como base o rei de Tiro. As características do rei de Tiro servem para ilustrar as características de Lúcifer, que se corrompeu, transformando-se em Satanás. E para que a gente possa compreender um pouquinho mais do rei de Tiro, então o capítulo 27, que é o capítulo de hoje, ele nos dá uma base, ele nos dá, digamos assim, todo o background, o feedback, para que a gente possa, background, o pano de fundo, para que a gente possa compreender melhor quem era Tiro, quem era o rei de Tiro. Aqui o capítulo 27 fala das riquezas de Tiro, né? Ele fala da sua grande e também irrecuperável queda. E aqui aparece, então, desde o versículo 1 até o versículo 36, que é o último versículo do capítulo 27, nós vemos aqui um lamento por Tiro. Então, nesse capítulo, nós vamos ver o profeta lamentando para demonstrar a severidade do julgamento que se aproximava contra a cidade. Ezequiel fez um lamento sério contra Tiro e que nós encontramos nesse capítulo. Vamos dar uma olhada em alguns versos. Bom, primeiro o versículo 1 que diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Eu gosto dessa expressão porque essa expressão revela que o profeta não estava falando por si só. Ele era o mensageiro de Deus. Era como uma assinatura do profeta dizendo: a mensagem que eu estou apresentando, ela não é minha, ela é uma mensagem de Deus. E cada um de nós, ainda hoje, em nossos dias, podemos ser usados por Deus como um instrumento para levar esperança para os corações tristes, para as pessoas que estão desesperadas, para pessoas que estão sofrendo, seja por causa de uma doença, seja por causa de uma decepção, seja por causa de um emprego que ele perdeu, sei lá, há muitas coisas que nos fazem sofrer e nós hoje podemos ajudar alguém, sendo um instrumento, um mensageiro do Senhor também. Mas o capítulo continua dizendo então, depois ele faz a sua assinatura, ele diz: tu, pois, filho do homem, levanta a lamentação sobre Tiro. Deus diz isso para Ezequiel para que ele transmitisse ao povo. E aí ele diz: dize a Tiro, né? Deus fala para Ezequiel: dize a Tiro, que habita nas entradas do mar, que negocia com os povos em muitas terras, assim diz o Senhor. Uma outra expressão que revela que é Deus quem está falando. E aí ele diz a mensagem do Senhor: ó Tiro, tu que dizes: eu sou perfeito em formosura, no coração dos mares estão os teus limites, você edifica, os que te edificam, aperfeiçoam a tua formosura, fabricam os teus convésias de ciprestes de Senir, trouxeram os cedros do Líbano para te fazerem mastros, fizeram os teus remos de carvalhos de Bazã, os teus bancos fizeram-nos de marfim engastado em pinho das ilhas dos quiteus, do linho fino bordado do Egito era a tua vela, para servir de estandarte, azul e púrpura das ilhas de Elissá eram o teu toldo, os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remeiros, os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti, esses foram os teus pilotos. E aí ele vem apresentando uma descrição de quem é Ciro, de como ela foi feita, etc., e de quem era ela, depois com quem ela negociava. Então, veio aqui a palavra do Senhor ao seu servo, a Jeremias, lhe dizendo o que ele devia fazer. Ou seja, levantar uma lamentação sobre Tiro, que habitava na entrada do mar e negociava com muitas pessoas. Tiro
ela, conforme o texto bíblico, ela se achava perfeita em sua formosura. A metáfora de um navio é empregada aqui especialmente para caracterizar a cidade de Tiro. Nenhuma despesa havia sido economizada para construir a cidade. Ela era uma cidade esplendorosa, havia sido construída com os melhores materiais, os materiais mais finos, sem atentar para os gastos com os custos. Haviam detalhes luxuosos da cidade que haviam sido usados para cada ponto, para cada acabamento. Ela estava situada, como já mencionamos, no coração, e como a Bíblia menciona, no coração dos mares. E muitos povos, eles interagiam com Tiro, tinham inclusive envolvimento militar, comercial, com negócios, né? Então, o profeta Ezequiel aqui, ele descreve cada detalhe na tentativa de nos passar uma ideia desta importante cidade que se achava muito bela, imponente e importante. Você sabe que os exércitos mercenários de Tiro vinham de todos os lugares, vinham da Pérsia, vinham da Lídia, vinham de Put, de vários lugares. Então nós estamos falando aqui de uma grande cidade, de uma grande região e principalmente de uma cidade que tinha por característica o negócio, comprar e vender. Trabalhavam com isso. Dos versos 12 ao 24, lá vai o profeta Ezequiel vai apresentando cada cidade que negociava, né, com Tiro, começando de Tarsis até chegar a uma cidade chamada Quilmade. A lista de parceiros comerciais está no capítulo em ordem geográfica, começando, por exemplo, no extremo oeste com Tarsis, chegando até Dedã. No versículo 15, por exemplo, ele menciona: os filhos de Dedã eram os teus mercadores, muitas terras do mar eram o mercado das tuas manufaturas, em troca traziam dentes de marfim e madeira do ébano. Depois, no leste do Mediterrâneo, aliás, o Dedã ficava no leste do Mediterrâneo, mas depois ele começa no sul, com a Síria, que é mencionada no versículo 16, né? A Síria negociava contigo e tal e tal. E aí ele prossegue até o norte, com Damasco, que é mencionado no verso 18. Damasco negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas. E finalmente ele vai até a Arábia e a Mesopotâmia. Então, para deixar claro quais eram os negócios que eram apresentados ou realizados por Tiro, ele vem dizendo primeiro quem era Tiro, como ela foi organizada, como ela foi feita e com quem negociava. Bem, pensando no mundo de hoje, como uma aldeia global, né, onde todas as coisas se relacionam, nós podemos pensar assim: hoje nós somos um mundo que não conhece fronteiras, um mundo que negocia mais do que qualquer outro tempo. No entanto, nenhum outro lugar hoje é mais cosmopolita do que a antiga Tiro. É isso mesmo. Mas isso um dia iria acabar. No dia da sua ruína de Tiro, né, da ruína de Tiro, todos os reis e mercadores que a amavam se manteriam à parte, com medo de serem envolvidos no meio da destruição que Babilônia provocaria. Eles chorariam pela queda de Tiro, raspariam seus cabelos, eles vestiriam peles de cabra, chorando e lamentando amargamente pela sua destruição. Impressionante como Tiro depois foi destruída. E aqui há um lamento por Tiro. No entanto, não é por Tiro especificamente que eles lamentam, mas é pela riqueza que esta cidade os ajudou a adquirir e pelo sonho da sua própria segurança que eles estão perdendo. A globalização de hoje pode nos fazer sentir seguros, porque se alguém ataca um lugar, todos os outros lugares sofrem. Esperamos que o interesse próprio de todos vá prevalecer e a paz seja restaurada, pois qualquer violência, né, em menor ou maior grau, menor ou maior escala, nos faz sentir vulneráveis. No entanto, no Apocalipse, João toma emprestado a linguagem de Ezequiel para falar do fim da Babilônia, quando os comerciantes e reis voltarão a lamentar, e então esse mundo será destruído, todos os maus serão destruídos, e nós moraremos para sempre no lar celestial. Por outro lado também, Tiro é um exemplo de consumismo. É isso mesmo. Nós vivemos em dias consumistas. E quando nós olhamos para Tiro, nós encontramos aqui
uma população consumista. Você sabe que o mundo consumista e materialista que nós vivemos valoriza mais o ter, que passa a ser mais importante do que o ser. O mundo materialista e consumista, neste mundo, o ser é deixado de lado. As pessoas que deveriam ser as mais valorizadas e mais importantes são muitas vezes esquecidas ou pisoteadas. Somos felizes quando nós compramos, mas quando chegamos em casa, nos entristecemos. Muitos compram o que não precisam, com o dinheiro que não têm, para impressionar pessoas que não conhecem, a fim de tentar ser uma pessoa que não são. Que triste. Mas Jesus quer nos fazer felizes. Ele quer nos dar a verdadeira vitória. A queda de Tiro nos ensina que, embora as pessoas do mundo estejam acostumadas com a troca de favores e com o comércio que beneficia aos poderosos, a paz e a segurança não podem ser encontradas na prosperidade material, nem no comprar e vender. Não é no consumismo, não são nas coisas que nós compramos que nós encontramos a verdadeira felicidade, porque tudo isso passará. Por mais que você tenha condições financeiras para comprar o seu carro dos sonhos, a sua casa ideal, a sua roupa que você tanto quer, a fazer aquela viagem que você tanto almeja, por mais que você tenha condições de fazer tudo isso passará. Há apenas um caminho para a paz verdadeira, apenas um caminho verdadeiro para o príncipe da paz, e este é Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. Ele diz em Mateus 11, verso 28, Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, só Ele pode nos dar a felicidade, pode nos dar a paz e a vitória. Amanhã continuamos com a história de Tiro e a aplicação espiritual que o profeta Ezequiel faz. Vamos orar hoje para que nós sejamos libertos do consumismo e nos agarremos em Cristo? Oremos. Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor cuida de nós. Liberta-nos de nós mesmos, lava-nos de todas as transgressões e ajuda-nos, ó Deus, a nos libertar do consumismo e nos apegarmos à mão poderosa de Cristo Jesus, o Príncipe da Paz. Em nome dele oramos. Amém. Que Deus te abençoe, seja revivado por sua palavra.